Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Levando a Sala de Aula para Casa. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando sobre congruência de triângulos. Congruência. A noção de igualdade de triângulos recebe o nome especial de congruência. Dizemos que dois triângulos são semelhantes se for possível mover um deles no espaço sem deformá-los, até fazê-lo coincidir com outros. Vejamos um exemplo prático de congruência que a gente vai ver, é um caso ângulo-lado-ângulo. Então, observe que aqui eu tenho um lado no meio de dois ângulos, e no outro triângulo aqui, um lado no meio de dois ângulos. Esses dois triângulos, eles são congruentes, desde que eu, ao mover um em direção ao outro, ele se coincide sobre o outro, sem que o triângulo se modifique na hora que ele muda, que ele se movimenta no espaço. Então, se eu trouxer esse triângulo aqui, ele aqui, e eu movimentei, ele ficou sobre o outro triângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes, porque eles têm a mesma medida e eles têm dois ângulos e um lado no meio. Eu tenho aqui também outros triângulos, envolvendo outros casos assim de congruência. Aqui é um caso, um lado, ângulo, lado, ou seja, um ângulo no meio de dois lados. Esse ângulo A, ele é 30 graus. Esse ângulo B também é 30 graus. E os lados que estão ao qual o ângulo está no meio, eles também têm a mesma medida. Então, a gente disse, quando tem um ângulo no meio de dois lados, eles são chamados de congruente. Isso se, na hora que eu mover aqui, se ele coincidir sobre o outro. Como no caso aqui vai coincidir. O A, esse ângulo coincidiu com o ângulo e os lados coincidiu com o lado. É o caso lado, lado, lado. Então, você tem um triângulo que eles têm os três lados com a mesma medida. Esses triângulos, eles também são triângulos congruentes. Pessoal, nós falamos bastante de congruência, vamos agora falar de semelhança. A semelhança de triângulos. Observe que a semelhança é porque os triângulos, eles não são do mesmo tamanho, eles não são iguais. Então, eles não têm como ser congruentes, mas semelhantes tem. Então, os dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Mas para a gente ver isso aqui, para ter certeza que é semelhante, então é preciso analisar, fazer uma análise da correspondência. Por exemplo, aqui, esse triângulo pequeno, o AB é 5. O AC é 3,8 e o BC é 3,2. Então, na ordem, o AB é o maior, o AC é o menor e o CE é o menor de todos. Então, o 5 é maior que 3,8, que é maior que 3,2. Do outro lado, mesma coisa. O 8 é o maior, o 6,1 e que é maior que 5,1. Então, na hora de você fazer a verificação para ver se é semelhante, a gente precisa, então, determinar a razão de semelhança. Então, seja K a razão. A gente vai ter que descobrir quanto que vale esse K. Vamos calcular ela. E nós vamos fazer a razão do triângulo grande, para o pequeno. Ou seja, eu quero saber quantas vezes o grande é maior que o pequeno. Então, pegando aqui, 5 vezes quanto, que vai dar 8. Então, monta aqui uma equação. 5 vezes K é 8. Só que eu não sei por quanto que o 5 tem que multiplicar. Então, K, o 8 dividido por 5, deu 1,6. Ou seja, a razão é K igual a 1,6. Então, esse lado aqui, ele aumentou 1,6 vezes. Aí, no outro aqui, esse AC, que é o do meio, a medida intermediária, é correspondente a 6,1. Vou fazer também a mesma continha. 3,8 vezes quanto que dá 6,1?
de modo que a razão também deu 1,6. E no último também deu 1,6. Então, como a razão deu a mesma, então esses dois triângulos, os lados desses dois triângulos são proporcional. Eles aumentam na razão de 1,6. Por isso, pelo caso de semelhança lado, 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 esses dois triângulos são semelhantes.